Jesus Cristo Senhor, para Ele, por Ele, todas as coisas. Glória a Jesus. E nós não cessamos de falar, não vamos cessar de falar sobre Ele, sobre todas as coisas que Ele faz, e a dependência que nós temos dEle, e nessa dependência é que nós vencemos, que nós superamos, que nós conseguimos êxito, que nós conseguimos aquilo que o coração humano tanto deseja: sucesso. Hoje eu vou falar sobre isso. Mas Márcio, falar sobre sucesso, não é isso que nós falamos aqui sobre bênção? Vamos falar sobre uma perspectiva do que nós pregamos na comunidade cristã formosa, né? Sobre a perspectiva do Evangelho segundo Jesus Cristo, né? O Evangelho da graça e do amor, da graça e da verdade, aquele que nos ensina verdadeiramente o que é sucesso, porque muitas igrejas pregam sobre isso, pregam no sentido de você estar em busca de projetos, planos pessoais, e muitas pregações elas acabam sendo mais algo relacionado a uma mensagem que um coach poderia estar dando, ou qualquer palestrante motivacional, do que realmente o sucesso que está contido na palavra de Deus. Então eu quero hoje falar sobre esse problema, que é entender verdadeiramente o que é o sucesso, e falar para nós como nós podemos estar orando, pedindo que nós possamos ter bom êxito. O sucesso que nós estamos falando aqui não é eu pedir a Deus uma Ferrari, não é eu pedir a Deus que o meu time seja o campeão, ou que eu seja o campeão, ou que eu tenha um salário maior, mas o bom êxito direcionado por Deus. O sucesso através do esforço próprio é limitado. Esse é o problema que a gente tem no mundo que nós vivemos. Ele demonstra, às vezes, um status, mas ele é limitado em todas as circunstâncias. Ele é limitado à vida terrena. Ele é limitado à existência do homem. É limitado aos recursos materiais. É limitado à inteligência humana. É limitado ao tempo que determinada pessoa vai exercer a sua liderança. Se é uma empresa, o que nós estamos vendo hoje? O tempo que aqueles fundadores se dedicam à sua empresa. E depois disso, muitas vezes, o sucesso às vezes fica até no esquecimento. Quantos nomes de grandes empresas, de grandes empreendimentos nós já ouvimos que hoje sequer são lembrados? Quantos grandes nomes nós crescemos ouvindo falar sobre eles aqui mesmo em Juiz de Fora, grandes empresas, com grande marketing. Hoje essas empresas já não existem. Daqui mais uns anos, muitas que hoje nós vemos como grandes também não existirão mais, porque este é o contexto do mundo que nós vivemos. Por quê? Porque tudo que está afirmado sobre esforço humano é limitado. O sucesso que é tão desejado com realizações pessoais, profissionais e uma vida plena, é algo que vai além da capacidade humana. E só vai ser real através da comunhão real. Falei aqui das limitações, mas o sucesso só vai ser real, né? Ele só vai ser verdadeiro se ele estiver fundamentado, solidificado sobre uma base que é real: a comunhão e o relacionamento com Jesus Cristo, com Deus.
E para chegarmos a Deus, é necessário passar pela porta estreita. A porta estreita é Jesus. Muitos olham para essa palavra, é interessante aí, a gente vai falando, vai vindo nos nossos corações, porque a porta estreita, alguém logo pensa numa porta pequenininha, uma porta tipo as portas de banheiro usadas em casas mais antigas, de 60 centímetros, aquelas portas que se a gente comer um pouquinho mais, a gente não consegue nem passar por ela, tem que mexer. Mas a porta estreita, que a palavra de Deus revela, é Jesus. A porta é um homem que é além dos demais, que é mais que os demais. A porta estreita é pessoal, é Jesus. Não há outro caminho, não há outro intercessor, não há outro que possa te levar para dentro, para os atos onde se manifesta a presença de Deus, além de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Relacionamento verdadeiro com Deus, mas cientes que somos incapazes de nos aproximar de Deus por nossos próprios méritos ou esforços. Esse também é um compromisso que eu tenho adotado com Deus, de estar falando e batendo sobre essa tecla, repetindo, em outras palavras, repetindo isso. Por quê? Porque nós vivemos um tempo não agora, mas um tempo, pela tradição religiosa, onde as regras, as obrigações, a palavra, a cultura, os ensinos, as tradições humanas têm um peso muito grande. E as pessoas acreditam que realmente é preciso fazer algo sobrenatural para alcançar o favor de Deus. Mas nós vivemos, nós na nova aliança estamos sobre outra regra. Não é sobre o que nós fazemos, é sobre o que Jesus fez. Aí sim, se você tem consciência de que você recebeu a salvação em Cristo Jesus, que o que você tem é por meio de Jesus, que a porta é Jesus, aí você vai dar resultados, você vai fazer obras, porque você vai entender que as obras não são importantes, a sua presença aqui não é importante para fazer você ser melhor, mas você está aqui porque você entende que Deus já fez o melhor para a sua vida. Então tudo que nós fazemos aqui, louvor maravilhoso, como nós ouvimos aqui os nossos irmãos estar apresentando ao Senhor, só pode acontecer quando nós temos essa convicção. De outra forma, vai acontecer algo realmente representativo, mas por causa de quê? De multidões, por causa de pessoas, por causa de interesses, por causa de resultados financeiros. Tem bandas aí cantando maravilhosamente bem, mas por quê? Motivados ou pela quantidade de pessoas ou pelo dinheiro que recebem. Mas aqui eu não recebo um tostão, os irmãos do louvor não recebem nada por isso. Nós já recebemos. Louvado seja Deus. E é isso que nos motiva nessa missão. E nós vamos estar referenciando essa palavra na vida de um exemplo que foi o servo de Abraão, que precisava encontrar uma esposa para Isaac. Nós vamos falar um pouquinho sobre ele hoje. Esse homem, que a Bíblia não cita o seu nome, o servo desconhecido, que foi para uma cultura diferente, uma terra diferente, e ele precisava encontrar, a missão dele era encontrar uma esposa para o filho do seu senhor.
Interessante o compromisso desse homem, né? Glória a Jesus. Às vezes tem coisas que nós vamos falar que não está nem naquilo que nós estudamos, mas o Senhor vai trazer no nosso coração. O grande ponto aí, grande ponto não, algo que chama a atenção nessa história é que esse servo, até então, até antes da vinda de Isaac, que foi um presente de Deus para Sara, também foi graça, não foi algo do esforço humano, porque eles não conseguiram naturalmente ter esse filho. Não existia a medicina avançada naquele tempo para que eles tivessem um bebê de proveito, mas a fé levou Abraão, a fé de que Deus faria dele uma grande nação, cumpriria na vida dele os propósitos divinos, levou ele a receber essa bênção era Isaac. Mas até antes do nascimento de Isaac, quem seria herdeiro das coisas de Abraão, que era um homem rico, um homem que conseguiu grandes coisas por causa da sua fé em Deus, um sucesso quantitativo e qualitativo, porque Deus estava presente na sua vida, né? E até aquele momento o herdeiro dele era esse servo. Ele vai falar com Deus nas suas orações sobre isso, né? Quem vai herdar na minha casa é o meu servo, né, criado lá. Mas esse servo, apesar de tudo isso, ele sabia disso, né? Com certeza as pessoas falavam: você é o cara, hein? Você é o principal aí do chefão, do patriarca, né? Você vai herdar isso tudo aí quando o patriarca for para a glória, juntar aos seus antepassados. Você vai ser o Senhor. Mas a humildade desse servo nunca fez ele, pelo que nós vemos na palavra de Deus, né? Podemos concluir, podemos deduzir da leitura da palavra de Deus, é por isso que é gostoso ler e conhecer a palavra. Não vemos nada na Bíblia que mostre que esse servo teve essa ilusão. Porque se fosse assim, nós teríamos visto como o outro filho que Abraão teve depois, né? Aliás, teve antes, o filho da escrava, teve inveja de Isaac. Mas o servo que era ali o primeiro, não teve. E agora ele sai numa missão. A confiança do Senhor continua com ele, e Abraão diz para ele: olha, você vai ir lá na minha parentela e vai buscar uma noiva para o meu filho. Esse servo se vê numa situação difícil. Ele está diante de uma missão impossível porque ele honrava o seu Senhor. Aquela responsabilidade que nós temos, que não é só pelo salário que nós recebemos. Cumprir uma missão com excelência. A palavra de Deus vai falar isso para nós, né? Que nós possamos fazer tudo como se fosse para o Senhor. É isso que nos diferencia do mundo. Porque o mundo tem funcionários que são, alguém já deve ter ouvido falar aí, né? O meu marido, que é um empreendedor, já deve ter tido ou tem algum funcionário, colaborador dessa forma, como nós que estamos hoje em papel de liderança, temos alguns. O colaborador carrinho de mão, né? Que ele só anda se for empurrado. É só se você estiver ali: vou lá, meu filho, vou lá, preciso disso, ele vai. Senão, ele vai ficar sentado esperando. Mas tem que fazer. Mas você tem que falar: vamos, faz isso, faz aquilo. Mas esse servo de Abraão, ele era diferente. Ele tinha o entusiasmo de servir e de fazer da melhor maneira. Ele, diante dessa... eu estou contextualizando para a gente falar sobre sucesso, tá, irmão? Para ver que sucesso e qual é o verdadeiro sucesso dentro da nova aliança, a partir desse exemplo lá da velha aliança, mas que na verdade está antes, né? Porque Abraão, ele precede o
os mandamentos e ele já cumpria, ele já vivia sobre a graça de Deus, que sempre foi por amor, sempre foi pelo favor de Deus, nunca foi pela regra, nunca foi pelo legalismo, né? Sempre foi pelo amor de Deus, e isso é importante nós entendermos. Então esse homem está diante de uma missão, talvez a minha e a sua missão no dia a dia, representar o nosso Senhor naquilo que nós fazemos. E a missão ele achou impossível. Ele tinha sido encaminhado numa jornada sem garantia. O Senhor não falou para ele como que deveria ser a mulher, quem seria essa mulher, qual era o jeito que Isaac, né? Que talvez, pensa aí vocês jovens, né? Alguém, um contra-cega, né? Nenhum dos jovens aqui queria contra-cegas hoje, né? Nem as jovens, nem os jovens, né? Imagina aí, Mormon, antes, né, de vocês conhecerem, Carol, se alguém tivesse programado, será que você encontraria ela e ela te encontraria? Né? Será? Como que seria? Ninguém pensa bem. A gente precisa aprofundar na história para a gente entender a gravidade, a dificuldade dos problemas, das circunstâncias onde Deus se manifesta de uma forma maravilhosa, como ele vai se manifestar aqui, dando sucesso nessa empreitada, nessa missão. Era uma jornada então sem garantias. Ele não pôde, por sua força, assegurar o seu sucesso. Muitas vezes nós estamos nessa situação. A inviabilidade espiritual, assim como o servo não podia, por si só, encontrar a esposa, nós somos, aí vamos fazendo comparações, porque vai ser esse o objetivo da história, da mensagem que nós vamos ver aqui a partir da história do servo de Abraão, que vai buscar a esposa para Isaac. Assim como ele não tinha garantias, nós também somos incapazes de encontrar Deus com nossas próprias forças. Como encontrar Deus? Qual a igreja certa? Qual o lugar certo? Qual a hora certa? A maneira certa? Tem uma maneira certa de orar? Tem uma maneira certa de falar com Deus? Tem uma maneira certa de falar sobre as coisas de Deus? Aí vai entrar várias dúvidas. E aí você vai precisar superar essas dúvidas e acreditar e confiar só em Deus. E aí que vai se manifestar o sucesso. O pecado, meus amados e amadas, criou uma barreira intransponível que nenhum esforço humano pode remover. Não há uma barreira que possa ser removida para nós alcançarmos a Deus do nosso jeito. Alguns tentaram construir uma grande torre, tentaram alcançar a Deus através de imagens, tentamos hoje, o ser humano, né, colocando, né, no sentido geral, o ser humano tenta, através de religiões, de igrejas, né, de orações ensaiadas, né, escritas, livros, tem vários conceitos, filosofias, mas a barreira continuará se não for o portal correto, a porta estreita, se não for por Jesus. O problema é o seguinte: a solução não está em nossas mãos, mas na soberania de Deus. E é disso que trata a nova aliança, o Evangelho, a boa notícia, a graça de Deus, que é o favor imerecido. É disso que trata. Não é sobre mim, não é sobre a religião, não é sobre a comunidade cristã formosa como placa, é sobre Jesus. Quando nós olhamos para Jesus,
quando nós ouvimos o que Jesus ensinou, quando nós seguimos o exemplo de Jesus, a porta é revelada, o caminho surge à nossa frente, a verdade é reconhecida e a vida se torna abundante. Sabe o que significa abundante? Não é uma palavra moderna, né? Mas é uma palavra de peso, é uma palavra significativa. Abundância é aquilo que você vê quando você vai numa cachoeira e aquela água, ela cai, ela jorra com tamanha quantidade que dá aquele barulho lá embaixo, sem parar. É aquela água que você gosta de quando você chega no chuveiro e está ali precisando de um banho, que você abre, aquela água vem com força. Não é aquela água que vem pingando, né? Pior coisa que tem, se abrir o chuveiro e aquela água, sabe, saindo, tipo essa que as irmãs tiveram o prazer de conhecer no nosso sentido, né? Aquela aguinha pingada. Faltou abundância, né? Faltou abundância ali. Então, mas quando Jesus está presente, aí estou falando, né, no sentido bem material, né, porque não faltou abundância no sentido espiritual lá, né? Mas quando Jesus está presente, há abundância. Às vezes não é daquela forma que você espera comparado a outras pessoas, mas você vai precisar entender o que a abundância de outras pessoas significa e o que a sua abundância significa. Porque tem muitas pessoas aí, mas você vai ligar as coisas, vai ligar. Tem muita gente hoje vivendo com abundância, mas essa abundância é limitada, vai ser só aqui nessa terra, infelizmente. Vai ser só aqui. Então, eles precisam daquilo tudo ali, porque depois disso, e Davi viu isso algumas vezes nos seus salmos, como os ímpios prevaleciam, eram felizes aqui na terra, mas o Senhor já tinha revelado que aquilo era só por aqueles momentos. Enquanto a nossa abundância é perene, ou seja, ela continua. Ela, né? O Flávio brincou aqui na sexta-feira, quando a gente estava falando, meu marido falando aqui da salvação, ele brincou assim, né? Mas pode, né? A salvação para, né? A vida eterna, né? Pós-morte, no caso. Mas pode demorar um bocadinho, né? Mas só que a nossa salvação já começou. Nós já vivemos ela aqui hoje. É por isso que nós precisamos elevar o nosso entendimento ao ponto de que as coisas dessa vida não nos abalem para nos deixar tristes, amargurados. Se você descobre algo que vai limitar a sua vida terrena, não pode ser algo que vai tirar a sua paz. Se é alguém que ainda não recebeu a Cristo, ok. Mas se é para mim, para você, se amanhã eu descubro algo, vamos entender que viver é Cristo e morrer, como disse Paulo, é lucro. É difícil entender, mas é necessário para nós, porque nós não fomos criados para essa vida limitada, ela vai passar de qualquer forma. Todas as pessoas que foram ressuscitadas, até por Jesus Cristo, elas voltaram a morrer. Só Jesus Cristo que não voltou a morrer, ele vive. Ele ressuscitou para a vida eterna. Lázaro voltou a morrer depois. O menino, a Talita e outros que a Bíblia fala, eles voltaram a morrer, porque foi só um gostinho que Deus deu para ele ver como será a vida eterna. Mas as curas, as prosperidades terrenas, elas vão passar. Anos e anos a humanidade busca, quando falamos em prosperidade, vamos ver lá, os primeiros povos, e aí nós temos o maior exemplo disso aí, na vida aí dos egípcios, guardavam bens, fizeram lá aquelas pirâmides, fizeram
outras formas, né, de guardar ali o corpo, criaram formas de se resguardar e eram colocados ali com eles grandes fortunas na expectativa de que eles precisassem dela no pós-morte. Mas o que aconteceu? Muitas dessas fortunas foram roubadas por ladrões aí no passar dos anos, que sabiam que tinha coisas preciosas lá. Então, onde você vê em filmes que falam sobre pirâmides, sempre tem aquelas historinhas que quando entra lá tem uma maldição, que aquilo pode desmoronar, areia movediça, pode ter ali um grande... Por que tem aquilo ali? Eram lendas para que os ladrões, os salteadores, não fossem lá. Mas hoje isso já não funciona mais, tem estratégias. Então tem buscas por esses tesouros, porque eles são momentâneos. Não é sobre isso que nós temos. Uma lição para nós, nessa palavra que nós vamos ver, que deve dirigir os nossos desejos. Todos nós temos desejos, né? Mas os nossos desejos precisam estar sintonizados com a vontade de Deus. Você vai ser feliz e você vai ter bom êxito quando o seu desejo está alinhado com a vontade de Deus. Sabe aquela oração? Quem que já teve uma oração feita e respondida assim, rapidamente? Você já parou para pensar o que você pediu? O que era? Você já pensou o que aquilo traria de bom? O que aquilo representa para Deus? Você já parou para ver que aquilo ali era algo que Deus também queria? Eu vou tornar um exemplo aqui do nosso jovem casal, né? Você orou alguma vez para você encontrar uma boa esposa? Você orou para encontrar uma boa esposa? Com certeza. Por que vocês foram atendidos nesse propósito? Porque é a vontade de Deus que o homem deixe os seus pais e se una à sua mulher e sejam um com ele. Então nessa oração, jovem, você pode ser atendido porque é a vontade de Deus. E aí você, alinhando com a vontade de Deus, você vai ter um casamento abençoado. Mas se você falar, não, eu dou conta disso sozinho, o que é isso? Eu sou bonito, sou charmoso, tenho dinheiro, ou eu sou bonita, elegante, eu dou conta disso. Você está, assim, fadado ao erro. Você pode errar na sua escolha. Mas se você alinhar com a vontade de Deus, vai ser algo bom. Vai ser algo que você vai ter prazer. Vai ser algo que vai te trazer alegria. O desejo do servo não era apenas cumprir uma tarefa, mas ver a fidelidade de Deus em ação. Aqui entra o que nós estamos falando. Qual a lição que nós devemos tirar? Deixar Deus dirigir a nossa ação. O servo queria que Deus manifestasse a sua vontade. Serve para mim. Prove que está no controle de cada detalhe da história de Abraão. Se você quer ter sucesso, você precisa acreditar, precisa confiar que Deus precisa estar presente em cada escolha, em cada metro da sua caminhada, em cada centímetro que você tocar, o Senhor precisa estar ali. Cada palavra que você falar tem que ser dirigida pelo Senhor, você tem que confiar. É por isso que é importante você amanhecer e primeiro dedicar o seu dia ao Senhor. Quando você terminar o seu dia, falar com o Senhor. Se você tem dificuldade, eu fico muito cansado, pode falar na sua cama, irmão. Não precisa de ficar com a sua religiosidade ativa ao ponto de achar, eu não estou orando mais para dormir, porque se eu ajoelhar, eu durmo ajoelhado. Então, na hora que você deitar na sua cama, fala com o Senhor. Davi, ele fez isso, nós vamos ver isso em vários salmos que ele fala, da minha cama, do meu leito,
clama ao Senhor, fala com o Senhor. Não se limite, creia, confia, porque é algo que você ouviu, que muitos vão falar, às vezes são experiências dessas pessoas. Se você pode, claro que eu não estou aqui desmotivando você que gosta de orar por 1, 2, 3 horas, amém? Se você não estiver fazendo isso para provar nada para ninguém nem para Deus, ótimo. Se é a sua devoção, faça em nome de Jesus. Mas, se o seu tempo não é suficiente para isso, mas você tem fé para acreditar que com a sua palavra, que foi o que aconteceu com esse servo, o Senhor pode te ouvir, faça em nome de Jesus. Ele quer que Deus, o servo quer, né? Como nós devemos desejar, é que a vontade de Deus seja cumprida em nós. Esse anseio por um relacionamento, por ver a mão de Deus em ação, ela no fundo está em cada coração. Lá no seu coração, quando você se abre, quando você para refletir, por isso que é importante meditar. E meditar não é aquilo que as religiões e filosofias orientais ensinam, não é você sentar com as pernas cruzadas e ficar ali. Não é essa a meditação. A meditação é quando você se coloca sozinho ali, em um lugar em que você não vai estar sujeito às outras coisas à sua volta, e você vai abrir o seu coração e você vai refletir sobre algo da sua vida em relação à vontade de Deus, a uma palavra de Deus, e Deus vai trazer revelações para a sua vida. Solidão e solitude. Aí aqui eu lembro de 2 palavras muito diferentes. Solidão quando alguém está sozinho porque ele está vivendo dificuldades, problemas. Mas a solitude é algo que todos nós precisamos. O seu momento que você escolheu estar sozinho com Deus. O seu momento que você vai parar e vai refletir. E vai falar das suas necessidades, dos seus problemas, de algo que você está passando, que você acha que ninguém está vendo, e Deus vê. Você vai ter respostas nunca esperadas. Respostas que o médico não poderia te dar, que o advogado não poderia te dar. Em nome de Jesus, eu te afirmo isso. Você vai ver resultados que você não poderia obter por causa desse momento de presença de Deus contigo, onde o Espírito Santo está ali guiando. Posso dizer isso para vocês com experiência própria. Nada do que tem acontecido, que vai acontecer na minha vida, que vem acontecer na minha vida, é por meu esforço, mas é pela fé, pelos momentos que eu tenho conseguido dedicar a Deus e confiar em Deus. E muitas vezes algo que eu achava que não ia dar, passa a dar com sobra, passa a ir além daquilo que eu esperava, porque não foi sobre mim, foi sobre Deus. E esse servo, ele viu isso. Esse anseio, ele vai também, esses desejos, anseios do ser humano, ele também passam por 2 pontos importantes de ser destacado aqui nessa história. O desejo imediato que o servo tinha de cumprir a missão dada pelo seu Senhor e achar a esposa, como o seu desejo de conseguir aquilo que você precisa, e o desejo profundo, ele está lá, que é importante você descobrir na sua reflexão, na sua meditação, no seu momento de solitude. Ver a providência divina, a mão de Deus conduzindo o processo e cumprindo sua promessa. Esse desejo profundo, quando atendido, ele traz uma alegria que nos faz cantar, como nós cantamos aqui nessa manhã, afirmando que ele é o leão da tribo de Judá,
Que significado grande para nós humanos, porque o leão é um líder. O leão, ele representa força, ele representa um reinado, ele representa garantia de subsistência. O leão não passa fome. O leão, ele garante. Judá, o povo escolhido. O leão da tribo de Judá, quer dizer, o escolhido entre os escolhidos. Nós, quando seguimos ele, temos a garantia. Não há quem siga um vencedor que também não seja, né, um vencedor. Você acaba levando junto os prêmios, né? No time, quando ele tem um campeão, não são os 11 que vão fazer o gol, né? Mas um que faz o gol leva 11, leva mais os outros 11 que estão ali na reserva, a vitória. Mas e nos jogos ou esportes individuais? Ele vai levar a equipe, porque todos têm ali uma equipe, tem o treinador, tem o nutricionista, tem uma equipe ali por trás que passa a ser reconhecida e vai ser depois chamado por outros que desejam ser campeões, vão receber propostas, porque ele está acompanhando um vencedor. Não será diferente para nós. Quando nós seguimos o vencedor, nós também, consequentemente, receberemos bênçãos. O desejo do nosso coração, no fundo, é ver Deus se revelando em nosso caminho. É bom receber vitórias, mas quando nós abrimos nosso coração, quando nós conhecemos o Senhor, é bom quando essas vitórias são dadas por Deus, porque ela tem sabor de mel, como diz aí o cântico, né? Ela tem sabor gostoso, um sabor deleitoso, não aquele sabor que você tem medo, será que vai embora, será que eu vou perder? Não, aquilo que vem de Deus é proveitoso, é duradouro. O servo, vamos lá, Gênesis 24, versículo 12 e 13. O servo humildemente busca o Senhor em oração. Falamos um pouquinho aqui do que desejamos passar, né, diante do problema que temos, de buscar algo e de sermos realmente vencedores. E até chegar aqui nesse versículo, nós vamos ver Abraão, um homem já idoso, preocupado com a continuidade do seu patriarcado, vê ali o seu filho também já virando um coroa, precisando de uma companheira. E ele vai olhar para o seu servo e falar: servo, vai lá e busca uma mulher para o meu filho. E aí ele só direcionou: você vai lá na minha parentela e vai buscar, só isso. Quantas vezes o Senhor te dá um propósito, você sabe que é do Senhor, mas Ele não te dá as dicas, o caminho, a receita, o mapa, mas você precisa confiar. Ele falou, vai lá. Vejamos aqui o que diz a palavra de Deus e a humildade desse homem depois dessa missão que lhe foi dada. E aí contextualiza essa missão, que você pode estar nela, ou que você pode ser parte dela, ou que você pode ser aquele que vai fazer. Tem vários contextos, cada um, é por isso que vem a necessidade de meditar. Deus está falando aqui que Deus trabalha na sua multiforme graça. Quem já viu essa palavra aí na Bíblia? Multiforme graça. Deus vai falar de várias maneiras. Ele vai falar para mim o que eu preciso ouvir, e Ele nesse momento está falando aí no seu coração o que você precisa ouvir. Deus não fala o que eu quero ouvir, Ele fala o que eu preciso ouvir. A diferença do mundo é essa aí, que a Bíblia diz que nos últimos dias os homens, os seres humanos, né, vão procurar ouvir palavras que eles querem, palavras que lhes agradam. E nesse momento tem muita gente que procura, né, disso.
Palavras que contente, que traz um alívio, que traz um alento para aquilo que Ele quer. Essa manhã eu não estou falando o que você quer, mas o que você precisa. Não estou falando o que eu quero, mas o que eu preciso. E eu encontro resultados nisso. Gênesis 24, versículo 12 e 13. E orou em silêncio: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me bom êxito neste dia, e mostre bondade para com meu senhor Abraão. O Senhor vê que estou perto desta fonte. As moças dessa cidade estão vindo tirar água. Poderia ler só o 12, mas o 13 para poder estender e mostrar a dificuldade. Não era algo fácil. Tinha muitas moças indo ali buscar. Ele chegou na cidade e ele se deparou com várias moças bonitas, certamente, boa aparência, filhas de boas famílias. E esse homem, ele deve ter visto aquelas moças chegando e falou: e agora? Eu tenho uma responsabilidade. Cumprir a missão, ter sucesso na missão. A lição que eu quero trazer aqui, gente, não é sobre... Pode até ser para algum aqui que eu falei da multiforme graça de Deus, pode até ser da busca de um par, né? Mas a lição que eu quero trazer aqui é o resultado da missão quando ela é colocada nas mãos de Deus, tá? Mas pode ser que o jovem esteja aqui em busca de um milagre, né? Como o filme lá. Então serve também, tá? Serve também. Mas vamos lá, vamos entender o propósito principal, que é a direção de Deus. É a presença de Deus na sua vida. É a sua entrega, a sua humildade em entregar a Deus, já que Ele está na sua vida, a sua confiança e ver o resultado vindo dele. O servo se posiciona junto ao poço. Ele já tinha chegado ali, como eu disse. Aqui, ele eleva a sua oração. E aí, a palavra-chave dessa oração dele, nós vamos buscar a palavra que foi traduzida aqui como encontrar, como acontecer, como aproximar. A palavra original lá, que é interessante a gente buscar elas para a gente poder... É uma palavra hebraica, kahá, que todas as vezes que essa palavra foi usada, ela tinha um significado. Não é só para dar uma aula teológica, tá? Que eu estou falando dessa palavra. Eu lembro que muitas vezes, quando eu tinha oportunidade, eu gostava de buscar a origem das palavras. Eu vinha esquecendo da importância disso, né? Mas eu busquei ele novamente, porque a gente vai ver o peso. Não é uma palavra qualquer, não é uma oração qualquer que o servo vai fazer. Aí vamos dizer por quê? Porque kahá, né, a forma da gente falar ela aqui a portuguesada, porque ela não tem, as palavras hebraicas muitas vezes não tem um significado, uma correspondência. Q-A-R-A-H é a palavra que nós vamos ler como kahá, que tem um peso, um significado aqui nesta palavra. Ele fala aqui no versículo 12: o servo do Senhor, o servo de Abraão, né? Ele clama: Senhor, dá-me bom êxito. Dá-me kahá, dá-me sucesso. Ele está pedindo ali sucesso na sua missão. E o que ele vai encontrar? Ele não pede para que Deus abençoe seu plano, mas para que Deus revele o seu próprio. Essa é a diferença. Porque muitas vezes nós
em uma missão, nós já projetamos na nossa cabeça o que nós queremos. Opa! Eu quero isso, isso e isso. Então, Senhor, me dá isso. Mas quando você vai buscar um alinhamento com Deus, você vai fazer sim um pedido que esteja dentro dos propósitos de Deus. Você vai conhecer a palavra para isso, é necessário conhecer, você vai confiar, você vai entregar a Deus o seu caminho. E aí vai acontecer o que aconteceu com esse servo. Ele vai pedir a ajuda de Deus. E sabe o que a gente encontra aqui? Não uma coincidência. O servo de Abraão, ele clama para um encontro divinamente orquestrado. Enquanto eu estudava, eu gostei dessa frase, um encontro divinamente orquestrado. O que é uma orquestra? É um grupo bem sintonizado que vai apresentar ali a sua produção artística. O que é um encontro divinamente orquestrado? É algo que vai de encontro entre a nossa vontade e a vontade de Deus. É algo que Deus vai fazer acontecer. É o sucesso que você vai receber que não vai poder ser tirado, que o mundo não vai poder te tomar, que o ladrão não vai poder levar, que a vida não vai apagar o peso, a qualidade desse seu sucesso, porque Deus está presente. O sinal que ele estabelece, porque ele pede ali um sinal após esse acontecimento, mas o sinal que ele estabelece não é uma barganha. E eu acredito que todos aqui sabem o que é barganha, né? É quando eu falo assim: Senhor, hoje eu vou colocar R$100 aqui, mas eu preciso que o Senhor dá 1.000. Então eu não quero nem saber, eu vou fazer esse sacrifício. Me perdoe, mas errou. Deus não pede isso em lugar nenhum. Na Bíblia existe garantias, não existe cobrança nesse sentido. Porque o que nós fazemos é por amor. Para Deus, independente de ser sobre dinheiro ou qualquer outra coisa, tem que ser por amor, não é pelo sacrifício. E tudo que você se propõe, eu falei da oração, aí aqui tem a oferta, tem diversas outras formalidades que a religião vai tratar como sacrifício. Você pode fazer, mas por amor. Porque eu sou abençoado, eu farei isso para o Senhor. É diferente. E aí você vai reconhecer a ação de Deus na forma como Ele vai trabalhar. Quando não é uma barganha, o Senhor vai se manifestar naquilo que você se propôs. A oração do servo, a oração da Carrá, é um pedido para que Deus prepare um encontro perfeito, uma coincidência para o mundo, ou até para você, que na verdade é providência. Conosco não é coincidência, é providência. Sabe aquilo que você precisa? O Senhor pode providenciar. Você não vai sair daqui e simplesmente aquilo vai acontecer. Se aconteceu de uma forma que você não esperava, não foi coincidência, foi providência, foi resultado da sua fé, da sua oração, ou pelo menos deve ser. O sinal de reconhecimento. O servo não cria um teste para Deus, como algumas igrejas, como alguns sistemas religiosos vão ensinar. Você não testa Deus, você não coloca Deus na parede, você não diz para Deus: ó Deus, eu fiz, agora é contigo. Não, é falho, você vai errar, você está condenado ao fracasso, ainda que pareça
porque te leva a uma motivação interior que às vezes você até consegue aquilo e até atribui a Deus. Como nós vamos ver a palavra dizendo: eu fiz isso no seu nome, eu falei isso no seu nome, e o Senhor, mas eu não te conheço. Tem coisa que parece, e a gente não está falando aqui sobre parece, nós estamos falando sobre coisas verdadeiras. Nós estamos falando aqui desse encontro orquestrado, que é a palavra kahá. Nós estamos falando aqui de providência de Deus e não de resultados por esforços humanos. O servo não cria teste, mas o critério para identificar a resposta dele. O sinal serve para confirmar que o encontro é sobrenatural. Ainda, enquanto eu estudava, eu me lembrei de algo, não foi o foco dessa mensagem, mas nós vamos ver aqui como é providencial, como é profundo aqui essa história do servo de Abraão. Esse servo, ele ainda vai ser um tipo do trabalho que o Espírito Santo faz hoje: encontrar a noiva de Cristo. Porque Isaac é um tipo de Cristo. Tipo, né, na teologia, no estudo teológico, o tipo é aquele que representa, é uma figura de algo. Abraão é uma figura do Pai amado. Isaac é uma figura de Cristo. E o servo, porque você vê isso na Bíblia, o Espírito Santo muitas vezes ele não aparece, porque é o prazer dele, ele é um amigo do noivo. Qual que é o prazer do Espírito Santo? Glorificar a Cristo. Levar Cristo a ser glorificado, porque Cristo, o Filho amado, é o caminho, é a porta. E é o que o servo vai fazer. E mais uma lição que a gente aprende, essa humildade do servo, ela vai nos levar ao entendimento, à compreensão de como deve ser a nossa vida aqui nesse mundo. Além da bela lição de humildade e confiança, ele é um tipo do Espírito Santo que realiza a obra no nosso tempo. Leva a noiva escolhida, a igreja, para o Filho. A perfeita ação, aqui nós vemos nesses 3 tipos que eu falei aqui, a perfeita ação do Deus triuno. Pai, Filho e Espírito Santo, agindo orquestradamente para que as bênçãos aconteçam na sua vida, para que o sucesso aconteça na sua vida. Sucesso é algo que nós não devemos buscar? Não, não é isso. É algo que nós podemos buscar. O que não pode ser é o sucesso que o mundo tem. O nosso sucesso, ele deve ser inspirado, dirigido e dado por Deus. A revelação de Deus por meio da sua kahá, por meio da sua graça, por meio do seu presente, muda tudo. Ele é o centro da história para o nosso sucesso em tudo que fizermos. Nossa salvação. Porque a salvação não é sobre morte e vida futura. A salvação é sobre hoje. É sobre as respostas que você pode ter hoje. Pode ter durante essa semana no seu trabalho, nos resultados que você espera nas suas provas, nos resultados que você espera nos seus exames, nos resultados que você espera para a sua vida. A salvação já está presente, porque o reino de Deus é chegado, ele já se manifestou através de Cristo. João Batista já pregava isso, é chegado o reino de Deus. E nós que recebemos Jesus, somos chamados filhos de Deus. Podemos estar aqui no mundo que não é o mundo que Deus vai realizar todos os propósitos. Esse mundo se contaminou, mas somos embaixadores dele aqui nesse tempo, até que ele venha. Até que ele venha. Amém? Oh, glória a Jesus. Me lembrei aqui que eu pensei em falar logo no começo
Vamos terminar esse culto com esse louvor, tá? Que vocês cantaram, em nome de Jesus, tá? Com alegria, com vontade, crendo que esse Senhor que dá todas as coisas, trazendo agora, né? Começamos com Ele, vamos terminar para poder trazer a memória, para você guardar durante a semana a memória dessa mensagem. E depois de orar, o que eu tenho que fazer? Confiar. Ah, não, depois de orar eu tenho que buscar, eu tenho que ser santo, eu tenho que fazer de tudo para que Deus me dê. Bom, aí você está confundindo. Você buscar, você se esforçar, você suar, você que está indo correndo. Você vai fazer algumas coisas não pelo esforço, mas por alegria. Santidade é resultado de quando você tem uma vida com Deus. Frutos. Bênçãos são frutos. Não é algo que eu busco e depois eu vou esquecer de Deus. Esse homem, esse servo, nunca poderia chegar lá para Abraão e dizer para Abraão: aí, ó, olha a noiva que eu acho, porque Isaac adorou a noiva. Lá de longe, quando ele viu, ele já... E a noiva também já pulou outra vez, foram ao encontro, aquele filme romântico de final feliz. Correndo, imagina os dois se encontrar. Aquela história romântica que os românticos desejam na sua vida. Encontrar o noivo, encontrar a noiva. Ou aqueles que querem algo, né? Aquele que deseja um carrão aí, né? Quer chegar lá e sentir aquele cheiro, aquele que quer uma casa e conseguir o prazer de rodar a chave e entrar para aquela casa com aquele cheirinho de tudo novo. Mas aqui, a história não poderia ser contada pelo servo dessa maneira. Olha aí, Senhor, o que eu fiz por você. Não, foi Deus. A história que você vai contar, que vai ser sucesso, que vai permanecer, que vai transcender, é aquela história que você vai dizer: Deus me deu. Olha aí, que as pessoas vão ser obrigadas a ouvir, as conversas vão, né? Porque hoje é assim, quando você põe Deus na conversa, a história acaba, né? Porque o sujeito não está preparado para ouvir, porque ele está acostumado com eu faço, eu programo, eu invisto, eu sou um empreendedor, eu falo bem, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas a nossa história é sobre Deus. A minha história é sobre o que Deus fez. E nisto se manifesta o Evangelho. Diga ao povo, né? Fala lá para o povo que eu vim para abrir os olhos, para abrir os ouvidos, para libertar, para anunciar o dia aceitável da salvação. Não é só você dizer Jesus salva, mas salva de quê? Por que ficou fora? Lá no português tem algumas frases que ela carece de um complemento, né? Eu esqueci aqui como é que é o nome, mas os estudiosos talvez lembrem, né? Tem algumas frases que elas precisam do complemento. Jesus salva. Por que muita gente não entende? Salva de quê? Eu estou precisando. Jesus é a resposta. Ele salva em todo sentido. Ele vai dar sentido para a sua vida. Ele vai trazer uma vida que vale a pena. Ele vai trazer o resultado que você almeja a partir do momento que você vai tomar decisões certas, sábias, orientadas, direcionadas por Ele. A ação do servo após a oração não é de corrida, não é de esforço. É uma ação de espera e de fé. Ele sentou ali e falou: agora, Senhor, é contigo. Ele se posiciona e confia que Deus agirá. E você, qual tem sido a sua manifestação após a sua oração? Senhor, essa semana eu estou precisando de dinheiro. Então o que você vai fazer? Você sai em busca, né? Você sai desesperado. E aí você faz qualquer coisa. E no final você até ganha alguma coisa, mas gasta em prol de outra. E você não consegue os resultados.
Então a ação é de confiança. O servo se posiciona e confia que Deus agirá. Da mesma forma, a nossa ação no contexto do Evangelho da Graça não é de mérito. É uma resposta à ação de Deus que já foi consumada em Cristo. Nós vivemos um tempo em que o sistema meritocrático comanda tudo. E não adianta. Um e outro vai dizer que esse sistema não dá certo, mas é o sistema que mais chega perto de resultados. Quando ele força alguém a fazer algo, né, aí no mundo, né, a trabalhar mais, a buscar os resultados, é onde ele vai conseguir. Mas países que deram certo, independente aqui de ideologias, são aqueles em que as pessoas entenderam que elas precisam agir. Porque o outro sistema, infelizmente, alguns desses sistemas ainda deram certo. O outro sistema ele não deu certo em lugar nenhum. E às vezes misturado, os dois vão trazer alguns resultados medianos. Mas aqui nós estamos falando de algo além. Algo que não se baseia no mérito, no meu trabalho, nos resultados do que eu faço e do salário limitado que eu vou receber por isso, ou dos dividendos pelo esforço, pelo empreendedorismo que eu me dedico, da mão de obra que eu vou estar utilizando para receber os meus dividendos. Não é sobre isso. Glória a Jesus. É a resposta daquilo que Jesus fez para resolver os problemas do mundo em todos os sentidos. E aí depende de fé. E a fé é algo que nós não vemos e esperamos. Alguns não vão entender essa mensagem. Creio que alguns vão ouvir essa palavra e não vão entender, né, através do vídeo. Nós aqui, eu creio que nós já temos trabalhado, né, nós compreendemos essa mensagem, que Deus tem agido em nós desse jeito. Mas é a realidade. Esta é a realidade. O nosso sucesso é prazeroso, é duradouro, quando Jesus está presente na nossa vida. A ação humana, o servo age com fé, paciência e observação, pronto para se prostrar em adoração. Ação divina. O Evangelho nos mostra que a ação principal é de Deus, que enviou Cristo para nos salvar. A nossa ação é apenas crer e receber esta graça. A verdadeira ação é de rendição e fé, e não de esforço para conquistar o favor de Deus. Olha, na antiga aliança, que as pessoas até acham que lá era sobre esforço, nós vemos que Deus ele cuida até das vestimentas do sacerdote, porque Deus nunca achou que deveria ser pelo suor. O suor é o castigo da desobediência. Você vê que Deus projeta lá para os sacerdotes a roupa de linho. Sabe por quê? Porque a roupa de linho ela é leve, ela não faz suar. Então Deus não deseja o nosso esforço, o nosso sacrifício. Ele deseja o reconhecimento dele em todas as coisas. É um resgate, tá vendo? De muitas coisas que eu vou falar aqui, precisa de uma nova natureza para entender. Não é qualquer pessoa que vai compreender isso. E essa mensagem eu estou falando para pessoas que, estou falando aqui, não para novos convertidos, né? Porque o Evangelho também deve ser pregado para nós que já estamos muito tempo. Por isso que eu também sento naquela cadeira e ouço os pregadores que vêm aqui. Porque o Evangelho não é só para quem está lá fora. Nós estamos sendo preparados para levar para eles também. Mas nós precisamos ouvir. É por isso que Jesus se dedicava ao discipulado ali daqueles que estavam ali com ele. Rendição e fé, e não esforço para conquistar o favor de Deus. Enfim, a motivação final do servo, a nossa como servos, e não servos
no sentido também do esforço. Eu gosto de deixar tudo muito claro, porque senão parece incoerente. Eu estou falando aqui de que não existe esforço próprio, e estou voltando a falar de servo, porque servo é uma linguagem da velha aliança. Nós somos filhos, mas um filho obediente, ele se faz servo, no sentido de servir, tá? Nós servimos porque amamos. O filho que ama o pai, ele tem prazer de fazer para o pai aquilo que ele pode. Ele não se considera um escravo. Lá na velha aliança era escravo, tinha que fazer porque era obrigação. Mas a nossa motivação final não é a própria glória, não é a motivação do servo também, não era a sua própria glória, mas a fidelidade de Deus, a honra de Abraão, que ele falou assim: o Senhor tem que levar algo bom para ele, para que ele seja abençoado, para que ele tenha, para que ele seja reconhecido. Assim como o Espírito Santo revela o Filho amado de Deus. Assim como o compromisso do Espírito Santo é revelar Jesus, o nosso compromisso diante do mundo é mostrar os bons resultados que vêm para aqueles que confiam em Deus. A resposta do servo ao ver a mão de Deus é de adoração. Eu falei aqui sobre a verdadeira adoração no domingo passado, e nós precisamos entender o que é a verdadeira adoração. É quando nós entendemos que não é porque nós somos obrigados, não é porque nós temos que fazer algo a mais, é porque Ele é digno, é porque Ele é bom, é pelo que Ele é. A carrar da nossa salvação. Guarda essa palavra aí para você lembrar que é uma palavra diferente, por isso que eu fiz questão de trazê-la. Às vezes palavras diferentes, coisas diferentes, ilustrações vão nos fazer guardar. O que eu quero trazer? Eu quero te dar uma palavra nova para o seu vocabulário? Não. Quando você lembrar, ouvir essa palavra, carrar, eu quero que você se lembre que não é sobre a sua escolha. Eu achei isso. Eu consegui isso. Não, precisa ser sobre algo divinamente inspirado, algo que Deus orquestrou, um encontro providencial. O plano divinamente orquestrado desde a fundação do mundo. A salvação que eu e você recebemos já fazia parte do plano de Deus. Deus, na sua presciência, porque Deus, Ele é perfeito, Deus sabe de todas as coisas. Ele não fez o homem para pecar, mas Ele sabia que o homem poderia pecar, e o plano estava todo pronto. Deus cuida de tudo. Se isso acontecer, Ele já tem. Se acontecer assim, vai assim. Se não acontecer assim, vai assim. E Deus já tinha providenciado o plano. Jesus, o Cordeiro, que a Bíblia diz que é morto desde a fundação do mundo. E aí lá no começo, quando o ser humano erra, o Senhor já dá o Evangelho, quando os estudiosos chamam de proto-evangelho. E o Evangelho foi pregado lá em Gênesis, que a serpente vai ferir o calcanhar do filho da mulher. E o filho da mulher vai pisar a cabeça da serpente. Estava falando sobre quem? Sobre Jesus. O plano de Deus sempre foi salvar o ser humano. Sempre foi dar uma resposta para aquilo que o ser humano não poderia fazer sozinho. Sempre foi religar o ser humano com Deus. O prazer que ele tinha de encontrar com o ser humano todo dia na viração do dia. Ele não queria que isso acabasse. Ele queria que continuasse para sempre. E ele, então, tinha um plano perfeito na mão. O encontro perfeito com Cristo nos motiva a viver, não para merecer, mas para expressar gratidão. Flávio? Flávio pegou para nós. Gratidão. Deixar de fora, de lado, toda ingratidão. Expressar nossa profunda gratidão pela salvação que já foi dada de graça. Por isso que nós chamamos graça. Porque é de graça. De graça recebestes e de graça nós vamos dar. A motivação da gratidão
para a nossa adoração, serviço, vem da gratidão pelo favor imerecido que recebemos em Cristo. O meu prazer de estar aqui falando, como eu tenho certeza que é de muitos, como é dos jovens que estão aqui louvando, né, da jovem, né, da minha filha, da minha esposa, das demais irmãs, né, da nossa irmã Elisângela e dos demais que aqui vêm, né, do Monfravo. Não é por algo que nós vamos ganhar, não é porque a gente veio aqui e eu vou esperar que... Não, nossa semana vai ser melhor, por causa da inspiração. Mas eu não venho aqui para minha semana ser melhor. Eu sei que ela vai ser melhor por causa do fruto que eu vou receber. A motivação, então, da nossa adoração, vem da gratidão pelo favor imerecido que recebemos em Cristo. A maior carrada da história, o maior encontro da história, nos leva à adoração. O maior sucesso da história foi o que Deus fez na nossa vida. Glória a Jesus. E é isso que deve nos levar à adoração. Reconhecendo que a vida é um dom de Deus. Essa vida que nós vivemos, não foi por merecimento, não foi porque eu na outra vida fiz isso e aquilo e agora eu preciso vir pagar algo. Não. Foi dom, foi dádiva, foi presente de Deus. A verdadeira motivação é o favor merecido de Deus para a humanidade. Nossa salvação através de Jesus, que nos leva à adoração e não no esforço para conquistar a bênção. E então, o nosso sucesso são bênçãos como fruto. Amém? Talvez você pensou que ao falarmos de sucesso, nós diríamos como alcançar isso, como alcançar aquilo. E eu disse, para quem ouviu e recebeu, a chave do sucesso é quando você entrega o encontro, o favor, a direção para você chegar nesse sucesso, a carrar. Ao encontro, a aproximação através do favor de Deus. Oremos então para que Deus nos dê hoje um bom encontro, um bom êxito, sucesso, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Pai querido e amado, eu te agradeço nesta manhã, porque o Senhor manifesta em nossas vidas o seu favor. E por isso nós podemos com alegria estar aqui falando. Que cada vida, cada pessoa aqui presente, aquele que vai ouvir essa mensagem, possa entender, como aquele servo entendeu, que as respostas estavam nas mãos do Senhor. Amém? Glória a Jesus! Esse é o momento que nós vamos, num ato de gratidão, num ato de alegria, você vai trazer a sua oferta, porque o Senhor te abençoou, não por obrigação, né? Me alegrei, o irmão Flávio mandou uma contribuição do dia, numa fala, e eu me alegro, né? Porque o Senhor colocou no meu coração, desde que nós começamos essa obra. Tem muito lugar que Ele chega aí com você, né? Com uma sacolinha de quase 1 metro, ou então um pratinho, e aí você se sente até obrigado, porque você fala assim, se eu não colocar nada aqui, aí por exemplo o jovem que está com a namoradinha, né? Vai lá e a oferta passa e ele não coloca nada, ele se sente obrigado a tirar, né? Aquele que está perto do amigo, tem que tirar uma nota de 50, uma de 20, para ele, né? Parecer. É esse, né? Eu tinha a impressão que era essa e fica claro algumas coisas, a gente viu outro dia esse vídeo lá, né, Flávio? Aqui, graças a Deus, a gente vai trazendo o que é bom, e graças a Deus eu vi em alguns lugares que a gente passou essa questão do envelope. Porque lá no envelope você pode bater nada. Às vezes você quer um dia, Senhor, hoje eu não tenho nada, mas eu vou colocar esse envelope vazio porque eu vou
eu vou profetizar que na próxima esse envelope vai estar cheio. Você pode fazer isso aqui. Eu não vou falar mal da senhora. Se você chegar e tiver um envelope, a Vanessa, aqui, abrir lá para poder fazer a contagem, não vai falar assim, olha aí, cara de pau colocou, não. Eu entendo a profecia que você está ali trazendo para a sua vida, porque você quer. Pode ser até por isso, ali você não é obrigado, ninguém precisa saber quanto que você está dando. E ainda vem aqui, porque para provar que ninguém é obrigado, porque se você não quiser vir, não vem. Aí aquele que vai aí vai ser obrigado, né? Tirar alguma coisa, botar alguma coisa. Então nós temos essa. Por quê? Porque eu entendo que tudo é pela graça. E é pela graça que essa porta está aberta. É pelo que você, porque nós temos contribuições aqui, graças a Deus, durante esses 9 anos. Tem pessoa que contribui com a gente todo mês e nunca entrou nessa igreja. Não tem mais? Tem pessoas que já passaram por essa igreja e ainda continuam contribuindo. Sentava ali quietinho, não tem podia vir, mas está lá. Então, meus amados, não é sobre nós, não, nem o que nós fazemos. Isso aqui é provisão de Deus, assim como as portas que o Senhor vai abrir para nós, porque outras pessoas precisam ouvir, e o Senhor tem ardido no meu coração esse desejo, feito arder no meu coração esse desejo, vai abrir oportunidades para que nós possamos alcançar outras pessoas, mas que tudo seja pela graça. Vamos, podem vir, vamos louvar o Senhor com os nossos jovens formosos. Glória a Deus, como é que é? Formosos, fortes, formosos e fiéis. Glória a Deus. E quando eles louvam, nós ofertamos e deixe o Senhor trabalhar na sua vida, no seu coração. Amém. Vai ficar aí, viu? Só para a gente terminar. Agradeço, né, a presença de todos. Na sexta-feira, quem puder, estaremos aqui louvando o Senhor. Esse mês nós temos aniversariantes, nós temos o Pedro, a Luiz, o seu Luiz, né, como os irmãos têm feito, quando a nossa irmã, né, a pastora Rosana, coloca lá, né, que nós possamos interagir, né, trazer alegria para os corações dos nossos irmãos. Né? Antigamente a gente mandava cartinha, a gente não tem mandado mais, porque o correio nem está chegando mais, só chega para levar aquela cartinha de amor da Selic, do cartão de crédito, mas para outras coisas, né, da Cesama, né?
Mas as outras coisas não têm chegado. Então é por isso que a gente está destacando ali com essa interação dos grupos. Mas que Deus abençoe a sua vida, né? Eu pedir aqui o nosso irmão Amarildo, né, que faça a oração final, e já despedindo todos aí, né, com a graça do Senhor, do Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, nós vamos terminar aqui nessa manhã com esse louvor, né? Glorifica, vamos sair daqui alegre, viu? Vamos abalar aqui nesse lugar, né, meu irmão? Glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, Senhor, mais uma vez, Deus, nós encerramos aqui, ó Deus, hoje, culto de louvor e adoração ao teu santo nome, meu Deus. Nós escutamos a sua palavra, meu Deus. Nós reavivamos o nosso coração, ó Deus. O desejo de te servir, ó Deus. Não pelo que o Senhor pode nos dar, ó Deus, o que o Senhor pode fazer por nós, ó Deus, mas pelo que o Senhor és, ó Pai. Pelo que o Senhor já fez por nós, ó Deus, por nos amar, ó Deus. Ter sacrificado o seu próprio Filho numa cruz, ó Deus, em nosso favor, Senhor. Nós te pedimos nessa manhã, ó Deus, que o Senhor confirme essa palavra no nosso coração, ó Deus. E que nós possamos entender, ó Deus, que o sucesso, ó Deus, não vem dos bens ou das coisas que conseguimos nessa vida, ó Deus, mas vem da verdadeira graça do teu Filho Jesus. Oh, aleluia! Do verdadeiro amor, ó Pai. Aquele amor simbolizado lá na cruz, ó Deus, que faz abrir os nossos corações, ó Deus, abrir os nossos olhos espirituais, ó Deus, e vermos, ó Deus, que tudo que nós temos nesse mundo, ó Deus, não é nada perante a tua face, ó Deus, perante o teu poder, perante a tua glória, perante o teu amor por nós, Senhor. Ó Senhor, venha abençoar os dízimos e as ofertas, ó Pai. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue mantendo essa tua casa, ó Deus, essa tua obra, ó Deus, essa porta aberta, ó Deus, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor tem planos para nós, ó Pai, que o Senhor tem plano para essa casa, ó Deus. Que o Senhor aqui, ó Deus, haverá, ó Deus, de arrebatar, ó Deus, não multidões, ó Deus, mas vidas, ó Deus, que verdadeiramente, ó Deus, se consagrem a Ti, ó Deus, que creiam no Teu santo nome, ó Deus, no poder da Tua palavra, ó Deus, e no Teu amor e na Tua graça, Pai. Nós te pedimos, ó Deus, como o Senhor, ó Deus, nos abençoou até aqui, ó Deus, que o Senhor continue nos abençoando nessa semana que se inicia, ó Pai. Que o Senhor continue nos guardando, ó Deus. Nos leve tranquilamente para casa como o Senhor nos trouxe, ó Deus. Abençoa aqueles, ó Deus, que não estiveram aqui hoje, ó Deus. Aqueles que estão enfermos, ó Deus. Aqueles que não puderam vir por um problema ou por outro, Pai. Que o Senhor esteja com eles, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando, Deus. Que o Senhor esteja curando, ó Deus. Que o Senhor esteja derramando do Teu poder nas vidas, ó Pai. E que nós possamos ouvir testemunhos, ó Deus, do que o Senhor tem feito no nosso meio, Pai. Nos abençoa, Pai, nos guarda, Deus, nos livra de todo mal, Deus, porque é pela fé que nós estamos aqui. Oh, glória! Abençoa-nos, ó Pai, é o que te pedimos nessa manhã, ó Pai, encerrando, Deus, não esse culto, Pai, porque esse culto é perpétuo a Ti, mas encerrando essa fase aqui, Deus, em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém. Senhor, chegou!